Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Espero também que vocês estejam estudando bastante para o Enem. Temos aí vários conteúdos, vários conteúdos interessantes que podem cair, conteúdos relacionados à gramática, conteúdos relacionados a gêneros textuais, a tipos textuais. Então, que vocês prestem bastante atenção na minha disciplina, em outras disciplinas, para ficar por dentro do assunto. Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre língua e linguagem, que é um conteúdo muito importante nas nossas interações, no mercado de trabalho, em qualquer profissão. A língua e linguagem está presente na nossa vida. A gente fala muito da matemática, que está presente em tudo, mas o português também está, né? Qualquer profissão que você atue, você precisa se comunicar, precisa articular bem, dependendo da área ali, as palavras, evitar variação linguística. Então, a língua é muito importante em qualquer contexto, né? E a linguagem também. A língua é uma forma de linguagem. E hoje a gente vai ver essa diferença aí entre língua e linguagem. E a gente vai ver que as linguagens aí são várias, elas também caem nas provas, e é importante que vocês saibam separar aí essa diferença. Não é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. O estudo da língua e da linguagem é muito antigo, né? Desde os tempos antigos, a gente tem até referência na Bíblia, né, sobre a palavra, né, falou e tudo aconteceu, mas não se sabe ao certo, apesar de muitos estudos científicos, dessa área no cérebro responsável pela linguagem. Não se sabe se a gente já nasceu com a capacidade inata da fala, segundo uma teoria, ou se a gente desenvolve essa capacidade, né, se ela vem depois, com o tempo, né? Há estudos que afirmam um lado e outros que afirmam de outro lado. No entanto, a gente tem várias pesquisas aí que mostram inúmeras conquistas, né? E muitos resultados sobre a língua, né? Então, uma coisa é certa, nós temos a capacidade da fala, a não ser em caso de anomalia, então a língua ela está presente desde quando a gente nasce, essa língua nativa, né? No nosso caso, o português brasileiro. Essa língua ela também se manifesta de várias formas. No caso aqui, a gente tem gripe, doença séria, vacine-se, de 10 de abril a 31 de maio. Aqui a gente tem um gênero textual, que é um cartaz. Nesse cartaz a gente tem algumas informações que são muito importantes aí no âmbito da saúde, né? Claro que varia, a gente tem esse gênero aí para compra e para venda, mas aqui a gente tem especificado aí em relação à saúde, né? Gripe é doença séria, vacine-se, de 10 de abril a 31 de maio. E ali a gente tem SUS e Minas Gerais. Todas as informações importantes para haver comunicação, para haver troca de informação, troca de conhecimento, estão nesse cartaz. As cores, né? As letras, vacine-se em letra maiúscula para que a pessoa preste atenção nesse verbo que está no imperativo, né, como uma ordem. Todas essas informações, elas são importantes para o leitor, o interlocutor. Então, qual o grupo que deve se vacinar? Ali está especificado, criança, grávida, né? Então, a gente tem essa aí, troca de informação. Então, a língua, que a gente acha que é só a língua aqui falada, a comunicação, ela também está nos gêneros textuais, né? É isso que a gente precisa se atentar. Então, esse gênero textual, ele traz uma informação que deve ser passada ao público. Então, a gente está falando de língua e linguagem, que engloba o quê? Comunicação, interação entre as pessoas, né? E a língua e a linguagem é o mecanismo, é o meio com que a gente se comunica com as pessoas. O termo interlocutor, que é essa palavra que a gente está usando para essa interação, que tem a ver com comunicação, está relacionado aos participantes de um diálogo, né? Então, no diálogo a gente utiliza a língua e também a linguagem, muitas vezes, e nisso a gente fala de interlocução. Todo texto que se dirige a alguém, né? E esse autor, quando está escrevendo esse texto, ele pensa em que público vai ser atingido. No caso desse gênero que a gente viu anteriormente, qual o público? Muita gente que precisa se vacinar. Então, dizemos que os leitores a quem um texto se dirige são os interlocutores desse texto. Então, quem é o meu interlocutor? É aquele que vai ler o meu texto. No caso desse gênero textual que a gente acabou de ver, são os interlocutores que, né, a gente que está lendo, para quem a mensagem precisa ser vista, né? Então, vamos lá. Falando um pouquinho de língua, né? A gente tem várias línguas no mundo, línguas majoritárias, faladas por muitas pessoas, e línguas minoritárias, faladas por poucas pessoas. No Espírito Santo, por exemplo, a gente tem as línguas de imigração, que são línguas minoritárias, faladas por um grupo determinado de pessoas, às vezes os mais velhos, né?
Mesmo assim, a gente pode dizer que é uma língua, porque serve de interação, de comunicação entre as pessoas, mesmo sendo uma língua minoritária. Mas o interesse, como eu disse, pela linguagem é muito antigo, né? A gente já ouviu mitos, lendas, cantos, rituais, cada um acredita num ponto de vista, né? Trabalhos acadêmicos, né? Muitos para poder reconhecer a capacidade humana, né? Que é essa capacidade da fala, que os animais não têm, só nós, seres humanos. Só a nós, seres humanos, pertence essa capacidade. E para Chomsky, que foi quem defendeu, né, a capacidade nata da fala, ou seja, a gente já nasce com essa capacidade de falar, ele levou muitos estudiosos a proporem definições de língua e de linguagem, principalmente de língua, né? Vamos ver algumas coisas, né? Em relação aos bebês, né? Os bebês, eles nascem e eles logo entram em contato com a língua, né? A sua mãe ou o seu pai, as pessoas ali próximas, começam a falar. A criança, então, a língua é um sistema de representação socialmente construído e construído por signos linguísticos. Isso que eu estou fazendo agora, estou me comunicando através da língua, o português brasileiro. E a gente tem o português europeu, o francês, o inglês, né? O espanhol. Todas essas e muitas outras línguas, elas servem o quê? De comunicação entre as pessoas, né? Então, é uma questão que pode cair relacionada à língua, né, o Enem. Qual a diferença aí da importância da língua ou da linguagem, ou o que é a língua, né? Então, a língua é esse próprio código linguístico que eu estou utilizando agora para me expressar. Bom, os bebês, a gente até falou dos bebês, né? Aos 2 ou 3 anos, eles já têm um vocabulário aí de mais de 200 palavras. Aos 4 anos, eles usam 1.600 palavras, né? E, aos poucos, eles vão aprendendo e formando hierarquias de frases. Então, se ele fala dá, ele fala me dá, né? Ele vai construindo frases, construindo sentenças e vai desenvolvendo a fala. Mas, segundo a teoria de Chomsky, ele já nasce com essa capacidade, ele só precisa ser estimulado. Então, do 0 aos 7 anos, a criança é estimulada à fala e ela vai desenvolver isso, né? E quem tem criança, né, já tem parente, bebê, vê esse processo aí de aquisição, né, de início e de aprendizado da fala. Então, o signo linguístico é a unidade de significação que possui dupla face. Então, no signo linguístico, que envolve, né, a língua, a gente tem o significante e o significado. O significante é o suporte para uma ideia, isso é, a sequência de sons que se combinam para formar palavras. E o significado é a própria ideia ou conteúdo intelectual. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, né, quando a gente fala de signo linguístico, a gente tem o significante, que é, vamos voltar, suporte para a ideia, né? É a sequência de sons que se combinam para formar a palavra. A gente tem M-E-S-A, sequência de sons formou a palavra. E o significado é o próprio conceito, né? Que é, no caso ali, a mesa. A gente tem até essa imagem acústica quando a gente fala a palavra. Bom, agora a gente vai falar sobre linguagem, que é um assunto também muito importante e engloba muito mais conceitos, né? Porque enquanto a língua se restringe às línguas naturais, ao português, ao alemão, ao guarani, ao holandês, não podemos esquecer das línguas também indígenas. No Brasil, a gente tem, em média, 150 línguas indígenas, né? Não é muito divulgado, mas a gente tem, já tivemos mais, né? Mas, em relação à linguagem, a gente tem a pintura, a música, a dança, os logotipos, os quadrinhos, sistemas gestuais, entre outros. Então, numa prova do Enem, se cair uma tirinha, é uma linguagem, né? Se cair um trecho de uma música em inglês, é uma língua, né? Então, a gente tem que saber diferenciar cada coisa, tá? Passando aí, a gente tem também uma linguagem, né? Uma linguagem muito comum do celular, do WhatsApp. E essa imagem, ela resume ou ela traduz o que a gente poderia escrever na própria língua, né? Que é o código. A gente substitui essa língua por uma imagem, por um emoji. E esse emoji tem vários significados. E cada vez mais vão nascendo novos emojis, né? E esses com novos significados. Eu lembro que antes não tinha, por exemplo, palmas com várias cores, né? Branco, negro, e agora já tem essa diferenciação, né? Mulheres casadas. Os emojis, eles acompanham o que
a sociedade vai trazendo, né? E aí a gente tem as linguagens acompanhando o que o mundo traz de novo. Então a gente tem aqui a Libras, né? A língua de sinais, especial para pessoas com deficiência auditiva, mas não deixa de ser uma língua, tem uma gramática e ela tem um funcionamento. Tem também, inclusive, variação linguística, né? Então é uma língua com suas peculiaridades. É também, a gente pode dizer, uma forma de linguagem, mas ela é principalmente uma língua. Aqui não existe o texto verbal, só existe o quê? A imagem não verbal. A gente tem aqui um vestido. E quando a gente olha, a gente já pensa, traz um contexto de casamento. Né? Você não olha para aí e pensa em outra coisa. A imagem que você tem quando você vê um vestido desse é relacionar ao fato de uma festa de casamento, né? A uma celebração. Então, a gente tem aqui uma linguagem não verbal, né? O que é a linguagem não verbal? Eu não usei a palavra, eu usei a imagem, o desenho, né? Para poder interpretar alguma coisa. Aqui, a mesma coisa. Eu não tenho palavra nenhuma, mas ao mesmo tempo eu consigo traduzir e interpretar toda essa imagem. E essa imagem, embora não tenha nenhum texto verbal, traz toda uma explicação. Você pode observar quadrinho por quadrinho e vai ter uma história sendo contada. Então, primeiro a gente tem ali uma mulher tomando um susto e sendo assaltada. Esse ladrão pega, né, a bolsa dela e ela em seguida vê um policial. Esse policial olha para o bandido e eles se reconhecem, são amigos, ou seja, não vai acontecer nada com ele, né? E aí ela fica bem nervosa, sai e vai para o tribunal, vai levar o caso para o tribunal. Quando chega no tribunal, o que acontece? O bandido era amigo do juiz, né? Tudo acabou em pizza. A gente tem aí uma história com uma crítica social, que você pode até escrever uma narrativa sobre essa tirinha, né? Pode fazer um texto dissertativo, argumentativo sobre esse texto não verbal, na verdade, mas a própria imagem, o próprio desenho vai me dar essa carga aí de interpretação. Então eu preciso, em relação à língua e à linguagem, ter esse olhar interpretativo, conseguir mesmo analisar um texto sem palavras, só com a linguagem não verbal. Aqui a gente tem uma linguagem também universal e muito conhecida, que é a música, né? Aqui uma linguagem específica de músicos. Por quê? Você tem ali a palavra, né? A música, mas você tem a partitura, tem toda uma notação musical. Você tem a clave de sol, você tem ali a pausa, você tem as colcheias. E isso indica que tudo é sequenciado, inclusive o tempo da música, está tudo ali, a melodia, né? Tudo está descrito especificamente para um grupo que entende. Os leigos vão olhar e só vão entender a frase ali escrita, né? Mas o universo do músico é uma linguagem bem peculiar. E tudo que o músico precisa saber está na partitura. Aqui a gente tem também uma forma de linguagem, né? A pintura, que pode trazer diversas interpretações muito pessoais para cada um, né? A pintura tem um quê de subjetivo, porque ao mesmo tempo que você pode ir a um museu, a qualquer lugar de obra de arte, você pode olhar para um quadro e não entender nada, determinada pessoa pode ter inúmeras interpretações, né? Então, a linguagem também tem muito de subjetividade, do que eu vejo do mundo, das minhas experiências, do meu conhecimento de mundo, das minhas abordagens. Então é importante ficar atento também a isso aí. Quando vocês estiverem fazendo a prova do Enem, observem tudo na imagem, porque não vai ter espaço para você ficar pensando nas suas próprias experiências pessoais. Ali você vai ter que pensar do ponto de vista mais técnico, o que a imagem está trazendo, quais são os sentimentos. Tem que ficar atento a isso. Aqui a gente tem também uma imagem, né? Essa imagem bem interessante, esse rapazinho aí é meu primo, hoje ele já tem 12 anos, mas essa foi uma foto que eu tirei quando ele nasceu e a sensação que eu tive foi ele falando, meu Deus, que mundo eu tô chegando. Parece que ele tá bem preocupado em chegar ao local, né? Olha só essa mão na cabeça, né? Onde que eu vou parar? Mais ou menos isso. Claro que não tem frase, ele não sabia nada da vida ainda, né? Mas essa ideia de interpretação que a linguagem traz tem muito também do meme, né? O que é o meme? É uma imagem
que não está associada à frase, mas a gente cria como se tivesse, né? Então aqui, se eu fosse criar um meme, eu poderia dizer, né, que mundo eu estou chegando, ou estou muito preocupado, já segundou, o que eu faço, né? Então a linguagem também está relacionada a contextos que a gente relaciona para poder fazer sentido. Aqui a gente tem o Braille, né, que também é uma forma de linguagem, na verdade é uma linguagem, mas principalmente é uma língua, né, dos deficientes visuais. E é uma linguagem também com suas peculiaridades. Infelizmente a gente sabe que tem muita crítica, né, sobre muitos livros que ainda não são escritos em Braille, mas é uma língua como outra qualquer, especial para um determinado grupo. Aqui é uma linguagem também muito conhecida, tanto de pedestres quanto de motoristas, né? E para pedestres e motoristas, a linguagem funciona diferente, porque se o sinal está de uma cor para o motorista, para o pedestre vai estar de outra forma. E é uma linguagem que não precisa de palavras, né? É o texto não verbal, é a imagem ali que diz tudo. São as cores, verde, amarelo, vermelho, a barra, né, ali cortada ao meio do círculo, isso quer dizer alguma coisa. É o também, com a barra cortada, proibido estacionar, né, ou tantas outras coisas que a gente vê. Existem tantas placas de trânsito, quem faz autoescola sabe disso, que a gente não lembra de muitas. São muitas, algumas muito usuais e outras pouco usuais. É uma linguagem, é uma forma de linguagem. De quem? De motoristas e de pedestres, mas é uma linguagem. Aqui a gente tem uma linguagem universal, que é o sorriso. Você pode ir a qualquer lugar do mundo, que é uma linguagem que todos vão reconhecer, né? Vão saber se são bem-vindos ou se não são, se estão bem ou se não estão. Então agora a gente vai falar sobre a linguagem animal. Como eu falei, apenas os seres humanos possuem a capacidade da fala. Mas tem animais que têm suas peculiaridades, né? Se a gente for pensar no papagaio, ele não fala, mas ele reproduz o que o homem ensina, né? Os cachorros, é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas falam, o cachorro é o melhor amigo do homem e tal. Como que é a linguagem dos cachorros? Os cachorros, por exemplo, eles associam uma dada forma fonológica à representação do conteúdo. Então, se você fala, pega a bola ali, ele vai fazer essa associação, né? Pega, vamos pensar aí no verbo, no imperativo, com ir lá pegar a bola. E eles têm, em média, assim, 200 itens lexicais na cabeça, ou seja, eles reconhecem 200 palavras do nosso léxico, né, do português. E se eles ouvirem uma nova palavra, eles conseguem fazer essa associação do novo objeto. Então, os cachorros eles têm esse mecanismo que permite a incrementação de um tipo do léxico. É tanto que muitos são treinados, né, para ambientes aí de investigação criminal. Não, mas isso não quer dizer que ele raciocina e pensa como ser humano ou fala, né? Instintivamente, ele tem muitas qualidades. Agora, os animais que mais se aproximam aí da inteligência humana, tem gente que acha que são os macacos, na verdade são os golfinhos, né? Eles têm um cérebro-corpo que se assemelha aos seres humanos, eles se reconhecem diante de um espelho, isso é a ciência quem diz, né? Eles se organizam em grupo para vencer desafios parecidos com muitos seres humanos. Cada indivíduo que nasce, eles batizam com um novo nome. É como se cada um tivesse um nome, né, ali naquele ambiente. Então, eles têm esse senso, né, de entender. Uma outra coisa que os golfinhos fazem é quando está chegando um animal, um predador muito grande, eles se unem e produzem um som que amedronta esse outro animal grande, né? Da mesma forma, as abelhas também, como que elas comunicam que tem mel ali na região, né? Elas fazem a dança na direção do alimento, né? Então, se o mel está a menos de 100 metros de distância, elas dançam em círculo. Olha a linguagem que elas usam, né? E se está a mais de 100 metros de distância, elas fazem a dança do requebrado, né? Então, as abelhas, elas se comunicam, elas não falam como a gente, né? Não usam o signo linguístico, mas elas têm uma forma de comunicação. Eu dei aqui alguns exemplos, mas existem muitos outros exemplos de animais e sua linguagem.
Agora, em relação às diferenças entre a linguagem animal e a linguagem humana, a gente vai ter as línguas, né? Porque na linguagem humana a gente tem muitas línguas no mundo, né? Muitas já morreram, porque se uma comunidade morre, a língua também morre, né? Se os mais novos não falam. A gente tem os dialetos, se a gente pensar no Brasil, a gente tem o dialeto baiano, o dialeto capixaba, o dialeto carioca. Isso só é possível na linguagem humana. A gente tem os idioletos, que são essa variante pessoal, né? Eu, por exemplo, posso utilizar vocábulos, termos que outra pessoa não usa, né? Então, meu idioleto. E esses registros, né? Quando que a gente usa uma língua mais formal e uma língua mais informal, né? Isso tem a ver com variação linguística, né? Que é um assunto muito importante também no Enem. Então, a marca linguística, por ser de outro estado, o que eu vou trazer? E se eu tiver uma entrevista de emprego, como que eu vou me comportar linguisticamente? Vou usar a linguagem mais formal ou mais informal? Né? Então, a gente tem que observar tudo isso. Agora a gente vai responder algumas questões do Enem que envolvem língua e linguagem, linguagem verbal e não verbal. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Que barato, vovô. E aí a gente tem um museu arqueológico. Tá vendo que a gente tem, olha só, as cores, a gente tem toda uma mensagem, uma crítica por trás, pode ser crítica, elogio, ironia, tem que observar tudo isso, né? O aluno não pode ter preguiça de olhar a imagem. Muitos textos no Enem podem cair com linguagem verbal e não verbal, né? Vamos lá. As diferentes esferas sociais do uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral entre avô e neto nesse texto é... Então, vamos lá. A gente está falando de linguagem. A gente também falou, no finalzinho dessa aula, né, na parte do conteúdo, que a língua, ela tem a sua, né, diferença entre fala e escrita, e a gente falou de variação linguística. Aí a gente vai analisar agora as questões. A. Opção pelo emprego da forma verbal era em lugar de foi. B. Ausência de artigo antes da palavra árvore. C. O emprego da redução tá em lugar da forma verbal está. D. O uso da contração desse em lugar da expressão de esse. E a utilização do pronome que no início de frase exclamativa. Então, a gente volta ao texto. O que marca aí a oralidade aí nessa frase, né? Que a gente está falando de comunicação, de língua, linguagem, que também engloba aí questões de variação, né? Vamos ver a questão correta, é a C. O emprego da redução tá em lugar da forma verbal está. A gente sabe que no português brasileiro, a gente usa a gente ao invés de nós, a gente usa pra ao invés de para, e a gente também usa tá ao invés de estar. Não é que tá errado, é que na fala a gente pode usar a língua espontaneamente. Claro que se você estiver fazendo uma redação do Enem, você vai ter que utilizar a forma está, para, né? E evitar formas reduzidas, típicas da oralidade. Então, nesse caso, o que marcou aí, né, a variação situacional de registro, a informalidade, foi o uso do tá? Então, vamos passar para a próxima. Carnavalha. Repique tocou, o surdo escutou e o meu coração borim. O Ica gemeu, será que era meu quando ela passou por mim? A gente tem a referência. No terceiro verso, o vocábulo coração-borim, que é a junção coração mais samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional que se encontra ao autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um ou uma. Vamos lá. Repare que a gente tem um texto todo, mas a gente só vai analisar a palavra, coração-borim. É o quê? É um estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras culturas? É um neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza? É uma gíria que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social que pode vir a se determinar em uma comunicação mais ampla?
É D, um regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica? Ou é o E, termo técnico dado que designa elemento da área específica de atividade? A gente sempre, isso aí para quando vocês estiverem fazendo a prova, volta a questão, ali já fala, né, que é a soma das palavras coração, samba e tamborim. Você pensa, essa palavra existe no português? A gente usa no cotidiano? Faz parte da nossa língua? Você vai pensar, não. Então eu tenho que pensar. Gíria não é, então eu já descarto. Não conheço nenhum estado, né? Posso até deduzir que não vai falar assim. Regionalismo, tem alguma cidade que usa, um grupo, né? Gíria é mais de grupos, né? Um termo técnico, será? Não tem cara, né? O estrangeirismo é uma palavra que veio, sei lá, dos Estados Unidos e a gente está usando aqui? Qual a questão correta? É a B. É um neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. Quem que usava esses neologismos aí? É muito comum a gente ver em Guimarães Rosa, né? Ele pegava, as obras dele tem muito neologismo, então ele criava as palavras, né? Então, neologismo é a criação de novos itens lexicais, tá? A gente encontra isso em poema, em muitos livros, romances, né? Então fiquem muito atentos aí a isso. Vamos agora para a questão 3, também é uma questão do Enem. Vocês podem observar, Enem adora tirinha, adora fragmento de artigo, de opinião, né, de letra de música. Você consertou o vazamento do barco? Não, pensei que você tinha consertado. Vamos observar, ok? A linguagem da tirinha revela A. O uso de expressões linguísticas e vocabulário próprios de épocas antigas. B. O uso de expressões linguísticas inseridas no registro mais formal da língua. C. O uso coloquial expresso pelo uso do termo verbal no segundo quadrinho. D. O uso de um vocábulo específico para situações comunicativas de emergência. E a intenção comunicativa dos personagens, a de estabelecer a hierarquia entre eles. Vocês podem já, gente, ir pelo critério de exclusão. Não tem nada a ver com as outras 4. Então a gente já pode pensar, aquela que não tem nada, ela destoa, pode ser que ela não seja, né? Aí a gente volta no texto, observa como que a língua está escrita ali. Questão correta, a C, o caráter coloquial expresso pelo uso do tempo verbal no segundo quadrinho. Aí você tem que saber também identificar qual é, né? Pensei que você tinha consertado. A gente usa essa forma na fala, mas pela gramática seria pensei que você teria consertado, né? Em futuro do pretérito. Então, o uso aí do tempo verbal foi próprio da oralidade, né? Da fala espontânea, tá? Então, a língua aqui foi mais coloquial. Então, é isso, gente. Na aula de hoje a gente viu sobre língua e linguagem. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre língua e linguagem e percebido que isso pode cair na redação, e percebido que isso pode cair na prova ali através de tirinhas ou através de imagens apenas com a linguagem não verbal. E a gente tem que entender o contexto ali, entender a interpretação. Lembrar sempre, né, que esses gêneros textuais eles vão cair e é a interpretação que conta. Não é uma questão subjetiva do que você pensa sobre o mundo, mas do que o texto está tratando. Então, a gente se vê na próxima aula. Até lá!